Oi pessoal, nesse vídeo vamos continuar falando de layout, tá? Agora eu quero mostrar antes para vocês uma visão geral, né? Então quando a gente está falando de propriedades do CSS, layout, a gente tem inicialmente o display, o float e o position. Se a gente entender essas três propriedades, já vai ser bem legal. E dentro do display a gente vai precisar entender o block, display inline block e display none, tá? Então vamos para o segundo, que é o display inline. Vamos entender o que ele faz. Então o que eu fiz? Eu dupliquei aqui, tá? Só que agora vamos voltar para o nosso código. Tá aqui. Deixa eu só... Aqui, tá. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Então o que eu fiz? Eu dupliquei. Então a gente tem aqui o HTML1, que é o display block. Eu copiei, né, dupliquei isso aqui, chamei de 2 inline, que é o segundo tipo de display que a gente vai ver. Só que eu quero começar da mesma forma que a gente fez antes. A gente começou assim. A gente colocou todos os elementos. Todos eles aqui estão da forma padrão, né? Então vou salvar isso aqui. Vou dar um atualizar, tá aqui. Vou chamar aqui esse aqui, vou esconder agora aqui. Que isso aqui é um display com inline, porque a gente quer mudar tudo isso aqui para inline. Então agora o que eu quero fazer? Eu quero... Deixa eu só falar uma coisa antes. Deixa eu voltar aqui. Tá. E eu vou aproveitar, eu quero remover o que eu tinha colocado aqui, ó. Então eu vou remover isso aqui, tá? Eu não quero dar tamanho pra ninguém, vou deixar como estava. Beleza, agora ficou original. E eu tinha feito uma pergunta. Qual será o display desse spam? Então eu acho que já descobriu, tá? Né? Então, se a gente pegar aqui e colocar display, e vamos selecionar aqui o spam, né? O spam está aqui dentro, ó, tá aqui o spam. Display. Por que não mostrou? Deixa eu dar um inspect aqui de novo. Peraí. Deixa eu ver se ele está carregando. Spam. Aqui. Display. Não sei por que ele não está aparecendo o display disso aqui. Tá. Depois eu vou descobrir por que não apareceu, tá? Era para ele exibir qual que é o display desse. Tá? Mas o display disso, e esse comportamento que ele tem de ficar na mesma linha, é o display inline. Então, o display inline, ele quer que ele fique, né, ele mantenha na mesma linha e ele só ocupe o espaço do conteúdo que tem dentro dele, tá? Então a gente pode falar que o display inline, que algumas tags como o spam, o strong, o em, o a, né, que faz link. Então esses são elementos que eles ficam na mesma linha e eles só ocupam, como a gente fala, ele fica lado a lado, tá? Ele fica lado a lado na mesma linha que ele tá? Então esse é o geral dele. E a gente vai ver mais uma coisa importante aí. Mas vamos fazer um teste. Vamos pro código e vamos tentar forçar, da mesma forma que aquela hora a gente mudou algumas propriedades, vamos vir aqui no documento e vamos falar o seguinte, né? Vamos falar aqui o nosso H1, o nosso H2, o nosso P, o nosso lista, o que mais que a gente colocou? Acho que só isso. Vamos falar que isso aqui é um display inline, então a gente vai modificar o display dele. E o que será que vai acontecer? Vou dar um Ctrl R. E foi isso que aconteceu. Então ele parou de ter aquele comportamento de ocupar a linha inteira. E ele colocou tudo que ele consegue colocar dentro da mesma linha, ele vai colocando, lado a lado, que é a propriedade dele. Tá? Então vou fechar aqui, vou tentar mudar o tamanho, e conforme eu vou mudando o tamanho, né, ele vai tentando colocar tudo que dá para colocar do lado. Então olha, ele não conseguiu
Aí ele joga para a linha de baixo, né? E ele vai colocando, então, olha, um do lado do outro. Tá? Então esse é o comportamento do inline. Tá? Então até o nome desse, né, eu acredito que faz um pouco de sentido. E o span, ele já tinha esse comportamento. Note que tem um elemento aqui que ele não está fazendo isso. Né? Esse aqui está ocupando a linha inteira ainda. Então vamos ver que elemento que é esse. Ah, esse elemento é o LI. Então o LI ele está ainda com o block. Tá? Então vamos lá no nosso código. E vamos também falar que ó, também o LI eu não quero que seja block, eu quero que seja tudo inline, porque nós estamos brincando com inline agora. E agora sim, tá tudo um do lado do outro. Tá? Que mais? Ah, o inline ele tem a segunda propriedade. Então o block ele ocupa a linha inteira, o block, e você pode colocar tamanho, altura, né? Então você pode mexer com essas propriedades de tamanho e altura, né? O inline, ele não permite a gente mexer na altura, tá? Outra tag que é importante falar que ele tem esse comportamento inline por padrão é o IMG. Então se você colocar uma imagem na tela, ele tem esse comportamento. Então por isso que a gente pode jogar uma imagem dentro de qualquer coisa e ele fica ali, quietinho, só lado a lado, e você pode colocar qualquer coisa do lado dele, pode colocar um texto do lado de uma imagem, né? Então note que tudo que a gente fez até agora, a gente usou essas tags, ou que ele tinha um display block, ou ele tinha um display inline. Então a gente entendendo o comportamento dessas duas, né, dessas duas formas de display, esses valores para display, a gente começa a entender muita coisa já. Só que o inline, vamos tentar pegar aqui essa primeira H1 aqui. Então a gente sabe que nosso H1 está inline, vamos aqui no código dele, vamos aqui na marcação e vamos tentar colocar um tamanho. Então ele está aqui H1. Então vamos lá. Vamos pegar agora um H1 aqui, um H1, tá? Que agora a gente pode até chamar ele, ao invés de, vamos fazer assim, vamos falar que ele é o cabeçalho 1. E eu quero dar um tamanho para ele. Width. Vamos falar que ele tem 400 pixels. E vamos falar que ele tem uma altura de 200 pixels. Tá. Salvar isso aqui. Eu venho aqui. Tá. E eu vou pôr aqui também que além dessa cor ele tem esse cabeçalho. Tá. Então venho para cá, dou um atualizar e nada acontece. Então por mais, né, vamos ver se ele pegou. Então eu peguei aqui, ó, tá vendo? Ele tá cabeçalho 1. Ele tem um cabeçalho aqui, mas olha, não importa se eu coloco isso aqui ou não coloco, ele não deixa. Então uma característica do inline é, você não pode mexer com os tamanhos, tá bom? Então, você não pode brincar, você não pode falar o espaço que ele ocupa. Então se você está falando inline, ele tem o comportamento de encaixar tudo um do lado do outro, tá? Então vamos, é isso. E vamos só voltar aqui pro código. Só para, vamos pegar um parágrafo aqui, então no meio aqui de né, a gente não mexeu com isso, mas se a gente pegar um H aqui, um H não, um A, né, que é o anchor, e eu, né, falar que isso aqui é um link, ele tem esse comportamento, tá? Então ficou um link aqui, em algum lugar, cadê meu link? Tá aqui, ó, ele simplesmente ele tá numa cor, né, a cor dele não tá muito boa, mas tá aqui meu link, e ele tem o mesmo comportamento inline, tá? Então a gente descobriu o que o inline faz. E sabendo dessas duas propriedades, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Que a gente vai falar disso no próximo vídeo. Eu quero que vocês, com todo o conhecimento que a gente tem até agora, então pega tudo que a gente aprendeu, de todos os vídeos, e eu quero tentar fazer duas colunas. Eu quero um layout com duas colunas. Será que com tudo isso que a gente aprendeu até agora, sem pesquisar coisas diferentes disso, apenas com tudo que a gente viu, será que a gente consegue criar duas colunas?
né? Independente se é uma coluna ocupando 30% e a outra coluna 70%, ou meio a meio, 50-50, não importa. Tentem, com esse código que a gente tem até agora, com isso que a gente fez, tentem fazer esse layout, duas colunas, um layout com duas colunas. Eu quero saber se vocês conseguiram ou não, tá bom? E a gente vai falar disso no próximo vídeo.